Há 2 semanas, o estado de Santa Catarina tem sido atingido por fortes chuvas e as obras de drenagem retornam à pauta. Diante do cenário, a Secretaria de Obras de Balneário Pissarras aproveitou a semana chuvosa para apresentar um balanço sobre as obras de drenagem. De acordo com o secretário Orli Júnior, essa tem sido uma das prioridades do prefeito Tiago Baldi e já resultou em mais de 27 quilômetros de drenagem na cidade. Eloy, quando a gente fala de obras de drenagem, é aquela obra que ela é enterrada, que ninguém vê, e quando está sendo executada gera muito transtorno. Então, de forma geral, os governantes não gostam de investir em drenagem, porque ela é uma obra que não aparece, não te dá resultado efetivo no dia a dia, e que também é dinheiro enterrado de forma geral. Não é isso que o nosso prefeito, que o governo Tiago Baldi tem feito. Tem investido maciçamente. Só para ter uma ideia, nesses últimos 2 anos, mais especificamente, nós colocamos mais de 27 mil tubos, 27 quilômetros de drenagem. Isso dá pelo menos mais de 6 vezes a nossa orla aqui de Balneário Pissarras, em extensão. Nós temos aí uns 6 quilômetros de praia, isso dá mais de 6 vezes, só para a gente ter uma ideia de proporção. E os maiores investimentos aconteceu no bairro Itacolomi, que a gente tinha diversos pontos de alagamento, no Ribeirão Ferido, onde a gente trocou a grande maioria das travessias, onde antes era um tubo de 1 metro, 1,20 m, por galerias de 3 por 2,5 m, ampliando significativamente essa vazão. E a gente pode ver aqui, quem passa em cima das galerias, a gente fez questão de colocar a galeria e deixar a tubulação antiga do lado para entender qual que é a dimensão do investimento. É claro, são investimentos maciços, são investimentos grandes, mas são investimentos que vêm para resolver o problema da população como um todo. O resultado que a gente teve nas últimas 2 chuvas que a gente teve essa semana e também tivemos na semana passada, volumes significativos de chuva. Na semana passada a gente teve ali um acúmulo de mais de 120 milímetros de chuva em 2 dias. Com certeza o resultado que a gente teve é fruto de muito trabalho e muito investimento por parte do governo Tiago Baldi. Nosso prefeito sempre foi preocupado em fazer uma gestão onde a gente levasse a solução e não só fazer uma obra para ser bonita, uma obra para ser eficiente, para resolver o problema de pó, problema de alagamento que a gente tinha muito na cidade. E é isso que a gente veio e é para isso que a gente está trabalhando. Então, com certeza, os resultados que a gente teve agora é um resultado de muito trabalho e muito investimento desse governo. Após as chuvas do ano passado, um dos pontos que mais preocupa a população pissarrense são as margens do Rio Pissarras e do Ribeirão Ferido. Não é à toa que novas galerias foram instaladas no local para ampliar o fluxo de água. O secretário Orli Júnior foi um dos membros do GRAC, o Grupo de Resposta e Ação Coordenada, responsável por monitorar as chuvas. Ele relembra que os alagamentos foram pontuais, em vias que ainda não receberam as obras de drenagem. Não foi mexido na questão de seção do Ribeirão Ferido de forma alguma, não foi alargado, só foi feito limpeza e trocado essas travessias. Anteriormente a gente tinha ali um tubo de 1,20 m, ou às vezes um tubo de 1,20 m e um tubo de 80 m, seções pequenas para a largura que a gente tinha do Ribeirão Ferido. Então a gente tem uma calha aqui de base de pelo menos 4 metros. O que a gente fez foi tirar essa tubulação, colocar para o lado e no meio colocar uma galeria de 3 por 2,5 m, ou seja, ampliar pelo menos 6 vezes a vazão do Ribeirão Ferido. A gente teve aqui na semana passada, foi no sábado, naquele dia da chuva, a água estava vazando com uma velocidade incrível. Os próprios moradores falaram, gente, se não tivesse a galeria e não tivesse essa vazão de água, nós já estaríamos ilhados, nós estaríamos de cabelo em pé, levantando os móveis, como foi no ano passado. Então, a troca, a ampliação dessa seção transversal do Ribeirão está fazendo bastante diferença aqui para a população. Vale sempre lembrar que nós que trabalhamos, ou quem margeia o Ribeirão Ferido, depende muito da maré. Então, todo o investimento foi feito, ele vem para resolver, mas se a gente tiver aquele evento, como aconteceu no ano passado, de ter maré cheia, o alagamento ele vai continuar acontecendo, só que numa proporção muito menor. E é para isso que a gente tem trabalhado, principalmente no bairro Itacolomi, para resolver esses problemas que a gente tem aqui na cidade. Além das obras de drenagem, a pasta é responsável pelos serviços urbanos, como a limpeza das vias e da praia. As chuvas trouxeram várias toneladas de lixo e resíduos às areias pissarrenses. Depois da tempestade ter literalmente passado, o secretário classifica o Itacolomi e as localidades da zona rural como os pontos mais críticos do município. Mesmo com a trégua da chuva, a população
e o poder público devem permanecer em alerta nos próximos dias. A gente teve problemas pontuais de locais que a gente ainda não mexeu. Alguns pontos na área rural, antes de chegar lá no São Brás, por exemplo, que é um arrozal, é realmente uma calha onde passa um volume significativo de água. Lá a gente é um ponto que não mexeu. Na rua 4900, na parte mais final, ali mais próximo da BR, é outro ponto que a gente ainda não chegou lá para trabalhar, mas temos que trabalhar em cima do projeto. Lá no bairro Nossa Senhora da Paz tem um outro ponto que é um problema muito antigo, que esse governo a gente ainda não mexeu, mas dizer para a população que a gente tem trabalhado ativamente e a ideia, quando chegarmos lá, levar a solução como um definitivo e não como um paliativo. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.